deixa bem claro que é a tua opinião, não é que você está certo ou está errado, é a tua opinião. Se fosse para falar em 2 palavras, não faça. É isso. Trabalhar sempre na prevenção, não esperar dar um problema para você resolver, isso também é fundamental. Você tem que aprender a fazer leitura do lote, do comportamento e tudo, e tomar as atitudes necessárias para que, se tiver algum sintoma, você faça com que aquilo acabe antes de virar um contágio de volume. Hoje em dia não tem como fazer mágica. Você não consegue colocar no mesmo pacote um preço baixo com qualidade alta. Isso não existe. Se o preço está abaixo do preço de mercado, aquele produto, teoricamente, não vai ter uma qualidade boa. Então, muita gente, infelizmente, às vezes peca por isso também. Infelizmente, a gente hoje tem uns veículos, né, de mídia muito bons, mas que tem muita gente que coloca muita coisa lá que não é confiável. Muita besteira. Muita besteira. E muita gente entra ali e acha que está ali tomando uma aula, mas, na verdade, é um desaprendizado. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento à Fujikura Genética de Codorna, estamos iniciando mais um episódio aqui no Ciaves do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer tudo sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje nós estamos aqui recebendo um convidado, né? O Lucimar Lucena, um criador, ele faz recrias de codorna. A gente vai bater um bate-papo com ele aqui para tentar extrair algumas dicas, algumas experiências aqui do Lucimar. Lucimar, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast, aceitado fazer esse bate-papo conosco aqui. Prazer. E já vou te perguntar assim, o pessoal quer conhecer o Lucimar. Quem é o Lucimar hoje? Então, se apresenta para nós aí. Lucimar Lucena, Lucimar Viana, Lucimar do Sítio da Serra, avicultura. A gente está no mercado desde 1989. 89? Cara, 35 anos. Graças a Deus. Eu já sou do ramo de granja pelo meu pai, que mexia, eu ajudava desde menino. Granja de suíno, granja de aves também, frango de corte, na verdade. Que idade mais ou menos? Eu tinha 12 anos de idade, eu ajudava, 13. Muito guri, nós chamamos de guri. Suíno, suíno e ave. E depois fiz exército, tentei vestibular em Belo Horizonte, não passei na primeira e arrumei emprego num banco na minha cidade, trabalhando no banco e mexendo um pouquinho na granja com meu pai. E casei em 1985 e resolvi deixar o banco e assumir a granja junto com meu pai de frango de corte. Em seguida começamos a fazer recria de franga e foi dando certo, fomos recriando um pouquinho, entregava nas casas de agropecuária, foi tendo uma qualidade boa e de lá em diante, com uns 4, 5 anos depois, começamos com as codorninhas. Entendi. Fazendo recria de codorna. A nossa atividade é especificamente de recria, a gente não tem postura. Entendi. Inclusive, já de alguns anos para cá, também é proibido pelo Ministério. Quem faz a recria, como tem que levar essas aves para outras cidades, outras propriedades, então você não pode ter nenhuma produção de ovo, porque você tem que fazer vazio sanitário em todas as granjas, lavar, desinfetar, dar vazio. Então você tem que escolher, ou você é da atividade de postura mesmo, de comércio de ovos, ou você é da área de recria. Que 8 ou 80? 8 ou 80, uma coisa ou outra. E nós somos da área de recria de poedeira, que fica em instalações também distantes, seguindo as normas do Ministério, e a recria das codornas. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, a questão da... Você antes... Vamos falar um pouquinho mais de você ali, que eu prestei atenção, que você foi bancário. Isso. Não vamos falar o nome do banco, o banco não está nos patrocinando aqui. Sim. Mas qual é a área do banco que você trabalhava ali? Todas. Puxa, era aquele Coringa. Porque era banco particular, né? Sim. Então a gente fazia um rodízio bem grande dentro da agência, porque era interesse nosso. Existe acho que até hoje deve ser assim, um conceito que você vai ganhando ali, tem uma caderneta de treinamento. Então você fica tanto tempo, por exemplo, no caixa. Eu fiquei um bom tempo no caixa, aí de 3 em 3 meses você é avaliado, vão te dando conceito. Quando você tem um conceito bom ali, que você tem uma certa facilidade
e eles entendem que você pode ser aproveitado em outra área, e às vezes você vai para a carteira de cobrança, aí você fica ali durante um tempo recebendo uns vistos ali de crédito, ali de perfil. Entendi. E aí isso aqui vai te credenciando para receber promoção. Então eu, graças a Deus, fui passando em quase todas as áreas do banco. Conta corrente, operação financeira, captação, caixa, tesouraria. Fui fazendo um pouquinho de cada coisa. Fui formando ali minha coxa de retalhos aí dessa vida aí com o público, de responsabilidade que a gente tem que ter, né? Mas eu sempre gostei, eu acho essa questão de se comprometer com o outro, entregar alguma coisa de qualidade, eu sempre gosto. Eu acho que é importante esses desafios, né? Sim, sim. É satisfatório para a gente mesmo. Atendimento ao público. Atendimento ao público, essa convivência, né? Tudo isso. E quanto tempo você trabalhou no banco? Trabalhei 6 anos. 6 anos. 6 eu anos. falo o seguinte, o ex-bancário, depois que você vira bancário, você faz qualquer coisa, cara. Porque assim, no banco, o que a gente fazia no banco... Você, né? Também já trabalhou em banco? Trabalhei no banco, foi o meu melhor aprendizado que eu tive. É uma escola, cara. Realmente uma escola. Uma escola aquilo ali, porque assim, se você é bancário, você faz qualquer coisa, porque lá no banco a gente vendia produtos intangíveis. Isso. Seguro. Vendia seguro? Vendi, cheguei a vender no finalzinho, vendia. Seguro. Mas no meu tempo tinha menos, mas tinha uma cobrança. A gente trabalhava muito sob pressão, né? Até hoje. Até hoje sob até pressão. Hoje, aí a gente tem que aprender assim, a se virar. Não existe isso. Ô, Lucimar, mas você chegou no começo, você chegou ali a fazer a criação de galinhas. E o que te levou para a Codorna, cara? Então, porque como a gente trabalhava com loja de agropecuária, então eu mesmo que fazia entrega, era eu, meu irmão, que é meu sócio, então a gente tinha esse contato direto com os comerciantes e eu gosto de observar bastante, eu tenho um certo critério de exigência com qualidade. Sim. Eu via que nas agropecuárias não tinha uns produtos de qualidade, que o produtor rural que vai na loja não estava sendo bem atendido, ele não ia conseguir ter um resultado bom, porque às vezes o cara compra uma ração, pega uma nutrição boa, mas vai usar ela num produto que está aquém da qualidade que ele imagina que esteja. Então, eu sempre primei para entregar um produto que o cara fique satisfeito, que ele possa dar sequência e que ele obtenha um bom resultado com aquilo também. Eu acho que o interessante é que toda a cadeia, até chegar no consumidor, né, tenha uma boa prática, uma boa experiência, que um esteja somando para o outro, para a contribuição geral da população, né? Eu acho que isso que é interessante, você tem que agregar. Aí você viu isso, que estava faltando esse atendimento? Na Codorna. Na Codorna. Na Codorna. Eu via que não tinha muita qualidade, que dava para fazer uma Codorna melhor, mais bem recriada. E aí começamos a mexer. O meu irmão tinha um pouquinho lá de poedeira, que até já pegava com a Fujikura. E aí o produto, a gente sabia que era um produto bom, né? Uma pintainha muito boa. E nós começamos a fazer recria delas e começamos a entregar. O pessoal começou a gostar. E a gente foi, aos poucos, aumentando a quantidade ali. Entendi. E hoje a gente faz recrias maiores, consegue atender um bom público aí de postura mesmo, quem tem quantidade até significativamente grande, a gente consegue fazer boas recrias, o pessoal, graças a Deus, fica bem satisfeito com a Codorna que a gente entrega. E o que eu ia te perguntar, quantas genéticas hoje você cria na sua granja lá? Na questão de Codorna? Isso, questão de Codorna. Na Codorna agora eu estou privilegiando praticamente 100% a Fujikura. Eu não combinei com você isso aí. Deixa bem claro que ele tá falando, eu não combinei com ele, deixa bem claro. Mas eu já criei lá três genéticas. Não vamos falar o nome da genética. Com certeza. Mas assim, aqui já criei outras genéticas e a gente optou lá, eu e meu irmão optamos pelo Fujikura. E as outras genéticas, não comparando assim, qual é a percepção que você teve, a principal qualidade dos caras? É uma codorninha resistente, ela tem uma boa resistência e tem uma produtividade alta, tem um pico de produção bom. O tamanho do ovo é um ovo de tamanho intermediário para até maior. E então, assim, eu não tenho a referência final de dados, porque eu não posso ter postura, como eu te falei, eu faço só recria. Sim. Mas, assim, acompanhando os dados dos produtores aí de ovos, né, que fazem bem certinho, a gente vê que é um produto que na somatória não tem uma mortalidade alta, e essa genética da Fujikura vem melhorando ano a ano. Então, uma codorna
com menos mortalidade ainda do que já foi, que não era alta. Como eu disse, tem um tamanho de ovo bom. É uma poedeira dócil, ela é bem tranquila, né, em vista de que a codorna é um animal mais silvestre. Você tem que ter um certo cuidado com alguns procedimentos aí que você tem que fazer, né? Sim. Mas assim, a Fujikura agrega os pontos que na somatória ela fica a menina dos olhos do produtor. Ela te entrega um bom resultado. Entrega, com certeza. E quando você recebe lá, qual é as tuas primeiras ações assim na recria? Pintinha, eu vou falar de pintinha. Tá? Pintainha. A pintainha chegou lá, tá? Eu sei que é pintainha, tá, pessoal? Mas eu gosto de chamar de pintinha. Tá? A pintainha chegou lá, o que você faz? Qual é a tua primeira ação assim na granja? O que você gosta de fazer? Eu gosto de, primeira coisa, conferir como que ela tá de mobilidade, se ela está alerta e ver que temperatura que está na caixa que chegou, para ver que providência que a gente toma. Mas geralmente chega numa qualidade boa de temperatura. Entendi. Então a minha preocupação já é antes de chegar, na noite anterior. Eu já deixo a temperatura do galpão preparada para receber, para não haver um choque térmico, uma mudança de temperatura para mais ou para menos, dentro do que eu sei que é o conforto térmico da codorna. Então eu verifico como que ela está chegando, e aí a gente dá sequência com temperatura e mais rápido possível também hidratação. Então, primeiro, eu entrevistei um outro rapaz lá da região sul, Valdecir, vocês conhecem, e ele falou assim, olha, o que eu gosto de fazer quando ela chega é dar bastante água, deixar ela se hidratar. A hidratação é muito importante. E aí depois... Mas desde que ela esteja com a temperatura boa também. Isso. Aí você tem que preocupar em dar que ela se hidrate sem ficar encostando muito na água, ela não pode molhar, né? Porque ela, como se fosse um papelão, ela parece que suga água para a peninha e quando vê ela está sentindo frio. Entendi. Então, sim, tem que tomar bastante cuidado, mas a hidratação é fundamental. Ô, Lucimar, e me diz uma coisa, aquelas pessoas que fazem a sua própria incubação, né? A tua cara já diz tudo, assim, né? Aquela pessoa que faz... o que você falaria para aquela pessoa que faz a sua própria incubação? Não, pode... Cara, é um podcast, cara. Assim, é a tua... Deixa bem claro que é a tua opinião. Não é que você está certo ou está errado. É a tua opinião. Se fosse para falar em 2 palavras, não faça. É isso. Não, porque aí eu vejo que falta qualidade na genética, né? Com certeza. E aí eu acho que mesmo se você tivesse uma genética que você pudesse ter acesso a uma genética, já que não é você quem está fazendo lá, né? Já é bem complicado, porque a codorna, se uma mãe tem cuidado com um bebê, com um recém-nascido, a codorna você tem que ter até muito mais, né? Porque ela não consegue se expressar. Você tem que tentar fazer uma leitura do comportamento dela. Então, eu nem estou colocando ainda em queixa a genética, eu estou falando só mesmo dos primeiros cuidados ali. Então, assim, é uma coisa bem minuciosa, que você tem que ter um entendimento. E o ciclo da codorna é muito curto, né? Você vê, a codorna, às vezes, com 35 dias já está botando. Então, toda essa entrega inicial ali de dedicação com a recria é fundamental para que ela se torne uma boa poedeira. E ainda mais se o cara for fazer uma genética dele, um cruzamento dele lá, infelizmente, se ele for levar tudo anotadinho, produtividade de um lote, tudo, e comparado com o outro que ele compre e consiga, né, fazer essa comparação bem certinho, ele vai ver que a diferença é muito grande. É muito grande. É grande. Chega a muito ser... grande de produção, de mortalidade, né? De problemas mesmo que ele vai ter no dia a dia da vida produtiva da codorna, com questão mesmo de saúde delas. Vai ter muito ponto ali que é negativo, porque é difícil do cara fazer isso tudo e falar que está com um produto de ponta que vai entregar para ele uma produção grande. Entendi. E para aquele produtor que está começando, aquele produtor médio, você indicaria ele comprar recriada ou ele produzir na própria granja? Quem deve produzir na própria granja e quem deve comprar já recriada com 35 Você diz dias? fazer a recria ou produzir a genética? Não, fazer a recria. Tá. Não, a genética a gente chegou à conclusão que não vale a pena. Eu tenho clientes de lotes de mais de 60 mil codornas, cada lote, e que prefere que eu faça a recria do que ele recriar lá.
você ter uma ideia. Porque você é especialista na recria. Nós somos especialistas realmente na recria e ele já comparou com lotes que ele recriou e ele gosta muito da nossa codorna e prefere que a gente faça recria. Entendi. Agora, se o cara quer fazer recria, eu aconselho principalmente é isso aí, ficar muito atento ao ambiente que ela está, né? A temperatura, a hidratação e nutrição também. Não se pode brincar com a nutrição. Você tem que dar uma ração de qualidade, uma ração que você tenha confiança nos níveis nutricionais dela e trabalhar sempre na prevenção. Não esperar dar um problema para você resolver. Isso também é fundamental. Você tem que aprender a fazer leitura do lote, do comportamento e tudo, e tomar as atitudes necessárias para que, se tiver algum sintoma, você faça com que aquilo acabe antes de virar um contágio de volume. Entendi. Que eu considero isso uma parte bem difícil de ser feita. Entendi. Porque às vezes você não consegue fazer essa leitura a curto prazo. Sim, porque tem que ter uma expertise. Isso, exatamente. Às vezes quando você vai ver que já está ficando notório aquilo, às vezes já passou um pouco de hora de tomar alguma providência com o lote. E você tem daí o óbito a perda da Exatamente. Ou óbito, ou até perda de qualidade do lote, né? Despadroniza o lote, às vezes não vai ficar com um peso muito homogêneo, e aquelas que não estão num tamanho ali, que ficaram um pouco para trás no tamanho por algum motivo ali de debilidade, ela vai ficar atrasada, ela não vai conseguir acompanhar a outra, já vai perder o potencial de ser uma boa poedeira. Entendi. Então isso, se você, imagino que todo mundo está comprando para ter bom resultado comercial. Lógico. Então você não pode ficar errando muito nisso. Às vezes a pessoa acha, é mais caro eu pegar uma codorna recriada. Com certeza é mais caro do que ele fazer, porque talvez ele fazendo, ele vai queimar alguma etapa, e ele acha que aquela etapa talvez não seja essencial. Mas quando você vai começando a analisar os dados de um lote, até no final da vida dele, você vai ver que tudo que a gente gasta com ela é porque vale a pena para ela ser uma boa poedeira e vai trazer mais rentabilidade para o produtor. Vai ser mais produtivo. Com certeza. E qual é os principais questionamentos que você recebe lá, não da sua criação, porque a sua criação acredito seja muito boa, mas assim, de criações paralelas, tipo assim, que você vê mais tipos de reclamações? O que eu vejo que o pessoal reclama mais é principalmente de diminuir a postura, passar pelo pico de postura mais rápido, terminar antes do que a pessoa imaginava que terminasse, ou reclamar de mortalidade, e algumas vezes também de reclamar que a codorna estava botando bem e de uma hora para outra a postura caiu para um percentual de menos da metade do que estava botando. Ué, mas isso aí acontece por quê? Acontece porque às vezes tem gente que resolve também estar com uma nutrição. Aí, de repente, aquela nutrição sobe de preço. Vai alguém, oferece para ele uma outra nutrição e diz que é boa também. O cara fala, essa aqui tá cara, eu acho que eu vou pegar e vou fazer um teste, vou trocar. E, às vezes, nisso aí, hoje em dia não tem como fazer mágica. Você não consegue colocar no mesmo pacote um preço baixo com qualidade alta. Isso não existe. Se o preço está abaixo do preço de mercado, aquele produto, teoricamente, não vai ter uma qualidade boa. Então, muita gente, infelizmente, às vezes peca por isso também. Entendi. Ou até também, às vezes, regrar um pouco a quantidade de ração, né? Porque, infelizmente, a gente hoje tem uns veículos, né, de mídia muito bons, mas que tem muita gente que coloca muita coisa lá que não é confiável. Muita besteira. Muita besteira. E muita gente entra ali e acha que está ali tomando uma aula, mas na verdade é um desaprendizado. É desinformação. Desinformação. E você navega muito pelo YouTube, assim, vê o pessoal falando de codorna e tem muita gente falando besteira, assim. Eu, para ser sincero, não tenho muito tempo, infelizmente. Gostaria de ter até mais, de fazer essa avaliação. Eu não tenho, mas é de relatos de pessoas que me perguntam. Eu vi tal coisa na internet, funciona desse jeito mesmo, é assim que funciona. Tanto para codorna quanto para a franga poedeira. Então, eu vou absorvendo, né? Vou captando isso que eles me passam. Eu mesmo não tenho muito tempo de ficar acessando. Às vezes, quando falo alguma coisa que é muito... assim, um disparate muito grande, aí eu entro, vou ver se realmente confere com o que a pessoa falou, e tem horas que a gente fica até chateado de ver algumas coisas lá que é uma desinformação mesmo. É porque o pessoal quer clique, quer like,
E aí exatamente. eles falam o que a pessoa quer ouvir, Isso. não a verdade. Exatamente. E às vezes você coloca alguma coisa ali que é contraditória, às vezes vai chamar mais atenção, né? Você fica sendo visto de alguma maneira. Opa, o cara falou alguma coisa ali que nunca ninguém falou. E aí... E outra coisa, você também faz a recria também de galinhas ou não? Faço também, de franga poedeira. Franga poedeira. Poedeira, E aí você faz toda a distribuição lá... Isso, para os produtores, o cara que tem lá sua granja lá e principalmente o ovo mais colonial, que é esse ovo tipo caipira que tem no mercado. A gente faz também porque é um produto que a gente via que não tem uma qualidade boa. Sim. Então a gente faz uma franga bem de ponta, com potencial muito grande de postura. E pessoal, graças a Deus, os produtores ficam bem satisfeitos aí com a qualidade. Aqui no Sul, aqui nós temos um problema com recria. Tem alguns, cara, 1 ou 2 faz uma boa recria. Porque recria tu tem que fazer de forma correta, tu tem que vacinar, cara. Com certeza. Tinha gente aqui vendendo aves aqui, recriadas, que não tava fazendo vacina. E tu sabe disso, né? Eu sei, é complicado. Tu sabe disso, né? É complicado. Porra, tu não vacinava as galinhas, cara. Aí, sabe, aí vendendo por um preço muito abaixo. É que eu falei, né? Não dá pra você colocar as duas coisas no mesmo pacote, né? Entendeu? E aí, preço baixo, a qualidade, teoricamente, não tá boa. Preço baixo, qualidade baixa. E eu fico impressionado como é que pode existir pessoas assim no mercado ainda. Eles não são extirpados do mercado, cara. Porque isso é um prejuízo, porque aí você vai comprar um animal, não vai ser produtivo. Se era para entrar num pico de 90, 95, 94, ele não vai, ele vai a 80, vai a 70. Exatamente. E aí, cara, tipo assim, o que adiantou pagar mais baixo? Eu não entendo a cabeça da pessoa, porque eu, sinceramente, eu gosto de... Lógico que a gente quer ter lucro, né? Dentro da possibilidade, mas eu gosto principalmente de saber que eu estou entregando alguma coisa de qualidade para alguém também ser bem sucedido. Isso. Aí eu não entendo o porquê dessa filosofia, se é para ter uma lucratividade extra, mas aí se for pensar, aquele cliente vai ter mau resultado, não vai voltar para ele. Nunca mais vai te comprar. Então eu não entendo como que pode, mas isso é um segundo ponto. Eu acho que o primeiro é a satisfação de você fazer alguma coisa que você sabe que você está agregando para o próximo. Você está entregando alguma coisa que você melhorou a qualidade, que alguém também vai ser beneficiado e, por consequência, toda a cadeia. Então, assim, eu acho que esse é o fundamento. Você cria ali uma parceria, você tem mais prazer no que você está fazendo, você sabe que você está entregando uma coisa boa e que você está no mercado que vai ter uma fidelidade. Eu acho que isso é que é o importante. Então, eu sou bem contra isso, fico bem chateado, mas infelizmente você tem razão, tem muita gente que queima etapa para poder, às vezes, ter uma lucratividade maior, infelizmente. Não é nem só queimar etapa, né? Às vezes é falta até de conhecimento, acha que de qualquer jeito que vai fazer está muito bom e que o da frente que se vire. Eu ainda acho, porque assim, ó, vamos lá, se é falta de conhecimento quando a pessoa não sabe o impacto que aquilo vai ocasionar. Só que muitas pessoas sabem o impacto. E aí falta um pouquinho de... Eu acho que já vou mais a fundo. E é de entra na primeira mesmo, parte, né? que eu falei. Caráter mesmo, né? Mas assim, ó, você já sofreu algum elogio, vamos falar assim, que te impactou bastante, assim, tipo, nossa, esse elogio, não é que foi assim, um feedback, vamos falar um elogio, vamos falar um feedback que te impactou positivamente, e assim, que alguém chegou e falou, Lucimar, aconteceu tal coisa, cara, se não fosse você, tava arruinado. E aí você puxa a vida, uma simples dica, alguma coisinha assim. Antes você vai pensando, eu já vou te falando outra pergunta para você pensando nessa, né? Tá bom. Porque essa é uma pergunta que não estava no script. Tá bom. Assim, quais os maiores problemas que o pessoal te relata lá? Tipo assim, de recria. Você fala da minha equipe? Do mercado do te mercado. Questionando, tá? Tanto na codorna quanto na galinha. O principal problema que eles reclamam é de falta de produção, pico negativo, cair a produção, ou até demorar a entrar em produção. É uma outra coisa que eles reclamam, às vezes ligam, querendo saber por que a galinha não está botando, por que a codorna não está botando, já era para ter começado a botar. Então, isso não é sempre, mas às vezes acontece. Uniformidade.
É, Tem você algum? fala de uniformidade? O pessoal te questiona, minha ave, não a tua, tá? Aham. Mas tipo, assim, De um comprei concorrente. Isso, comprei um lote. Aí isso é o que mais totalmente. reclama. Não só da uniformidade, mas também da questão de receber o lote dizendo que tem uma idade e o cara cria uma expectativa de tamanho e quando vai ver o tamanho está menor. Aquela data que foi colocada como prevista para iniciar ali a idade produtiva não acontece e a pessoa vai ficando, né, chateada, nervosa e às vezes toma providências também que ao invés de ajudar a contornar o problema vai agravar ele mais ainda. E às vezes quando entra em contato com a gente já passou um pouco de hora de você fazer alguma coisa para poder minimizar o problema. Às vezes dá para fazer, às vezes fica um pouco tarde. Entendi. Isso acontecia bastante. Bom, é brabo, assim, a gente vai falando aqui, a gente tem que cuidar muito do que fala, mas já aconteceu, já aconteceu bastante também, de o pessoal tá vendendo, tem 90 dias, aí tu a franga tinha 70, Exatamente. 20 dias a menos. É o que mais acontece dentro desses relatos, é isso. Fugia pelo vão da gaiola. Então, mas aí que eu falo que, né, eu gosto de trabalhar muito transparente, como eu disse, de uma maneira que seja correta para os dois lados, justa. Então eu mesmo indico, mesmo que não compre de mim, falo, tá te falando que tem 90 dias, tem 13, tem 14 semanas, pega a tabela, a ficha técnica, lá consta o peso semanal, pesa a ave, você tem que esperar, você recebeu hoje, você tem que esperar 48 horas para ela hidratar, para repor a alimentação, depois de 48 horas você faz uma nova pesagem. O peso tem que estar bem perto daquele peso coerente, compatível com a ficha técnica naquela idade daquela semana, se é 90 dias. Então, é uma maneira da pessoa já correr atrás dessa conferência mais depressa. Opa, aconteceu que está muito abaixo do peso, porque às vezes levam 2 meses para ver que não aconteceu a postura, não iniciou, e às vezes o cara investiu ali muito tempo, coitado, e não vai ter mais, né, um lote que esteja lá no pico mais, porque segurou, ficou com o freio de mão puxado. Entendi. Na gíria. Já aconteceu de o pessoal te chamar assim para resolver um problema, você chegou lá e não tinha solução? Era caso perdido, que o cara teve um prejuízo violento? Raridade, mas às vezes, algumas vezes acontece que a pessoa às vezes vai comunicar para a gente, às vezes o animal já passou bem do período, do pico do período produtivo, né? Uhum. E aí, às vezes, não tem muito o que fazer mais, né? E se a ave também começar a ficar muito desnutrida, que o lote desigualar demais, às vezes ele vai ficar com poucas que tem um percentual de produção boa, então não vale a pena. Entendi. Porque você fica com a área ociosa, com uma quantidade pequena ali dentro, quase que é melhor descartar o lote e começar com outro lote. Começar outro lote, né? E me diz uma coisa, na codorna não tem, mas na galinha tem a tal da muda. Né? Sim. Eu já vi que tua cara já não é muito boa. Qual é a tua opinião referente à muda? Olha, tem quem faça, que fala que é bom, mas eu acho que ultimamente já diminuiu bastante, significativamente. E o meu mercado é bem mais do ovo tipo caipira, do ovo colonial, do sistema aí do freehand, do que da postura comercial mesmo. Esse sistema de muda forçada ainda é mais usado na galinha comercial, que é um volume alto, né? E que de repente, dependendo da época que você está vivendo lá, às vezes vale a pena fazer. Ou às vezes uma genética que você quer também aproveitar ela por mais um tempo, porque às vezes aquela genética, por algum motivo, ela não está mais presente no mercado também. Seria uma solução viável até um certo tempo ali para frente você estender essa produção. Mas eu acho assim que pelo que você tem de perda, eu acho que muita gente hoje que fazia já não faz mais. Só para quem não conheça, talvez não conheça, explica para nós o que é a muda. Poderia explicar para nós o que é a muda? A muda, assim, a grosso modo. A grosso modo. Porque se a gente entrar em detalhe aqui, o pessoal... É uma maneira de você forçar a ave, né, a cair a pena dela, por algumas restrições ali que você vai fazendo. E ela vai cair a pena e vai nascer uma pena nova. Então, por isso que se diz muda forçada, né? Sim. Porque com o passar da vida da ave, mas por um tempo bem extenso e uma curva mais lenta, ela vai realmente perdendo um pouco desse empenamento. Mas aí você vai criar uma maneira forçada de que ela
perca essa pena mais rápido e nasce uma pena nova, né? Ela praticamente perde quase todas as penas num período ali curto de tempo. Vai acontecer isso, vai nascer uma pena nova e esse revigor, uma palavra que estou inventando aí, vai vir, né? Ela vai revigorar realmente. Sim, revigorar. E internamente também no aparelho reprodutivo vai ter uma resposta, né? E essa resposta vai aumentar novamente o ciclo de postura da ave. Por um tempo mais curto, mas vai ter um período ali de produtividade boa. O que seria esse tempo mais curto? Assim, meio ano? Um ano? Eu acho que é menos, né? Meio ano, vamos falar assim. Meio ano É, mais ou menos ali, por aí. Entendi. Vai depender muito do estado que o lote estava antes de fazer a muda. Entendi. Isso interfere diretamente. E a questão da alimentação? Poxa, qual é o impacto da alimentação na recria? É grande. Você fala de uma maneira normal, natural, de qualquer lote. É essencial, né? Hidratação e alimentação é essencial. O pH influencia? Da água? Muito, muito. Quantos por cento? Acho que o máximo, se não me engano, agora acho que está 7%. 7%, né, não, de pH. Estou dizendo quantos por cento influencia em percentual. Desculpa. Em percentagem não sei, mas quantos por cento percentual a água influencia na criação, na recria uma vez um palestrante falou, eu gravei isso, eu uso como referência. Que o pessoal perguntava, como que eu vou saber se a água que a minha ave bebe é boa? Ele falou assim, é muito fácil. Você vai lá onde que está a água que a ave está bebendo, você pega um copo, enche de água e bebe. Se você tiver coragem de beber, é porque a água da ave é boa. Se você não tiver coragem, você tem que mudar alguma coisa. É verdade, cara, é verdade. Mas a mesma. Agora eu estava entrevistando outra pessoa. Não entrevista, estava batendo papo com outra pessoa e ele falando, olha, a água que nós temos que beber, que a galinha tem que beber, é a mesma água que nós temos que beber. Com certeza. Inclusive clorada, né? Por isso que eu falei lá do pH e tudo, a gente tem que clorar a água, mesmo que seja água de poço artesiano, é aconselhável clorar. Por causa que pode ter alguma... Você evita muito problema, sabe? Evita muito problema. Boa. Mesmo porque a água não vai sair diretamente lá daquela fonte e ir para o bico da ave, né? Ela vai passar por encanamentos, caixa d'água. E se ela já está clorada, você está mantendo ali uma certa qualidade mínima com essa água aí, né? Bacana, realmente não tinha pensado nisso, porque realmente se ela for clorada, a saúde intestinal da ave muda muito quando a água é colorada. Entendi. E o que depois, assim, ó, na tua opinião, tá? É tudo achômetro ou sugestão sua. Quando a pessoa compra a ave lá, a codorna com 35 dias ou a galinha, que você vende com 90 dias? Isso, eu vendo a partir de 40 dias de idade. 40 dias de idade. E mais ou menos 5 semanas e meia até 13 semanas. Entendi. O que a pessoa deve fazer? Quais são o manejo que a pessoa deve fazer assim que ele recebeu o teu lote? Tanto na codorna quanto na galinha. Vamos começar pela codorna. Primeira coisa, o ambiente tem que estar propício. Não só de temperatura, como piso. Se for gaiola já tem que estar com água, com ração. Se for no chão, que na codorna acontece menos. Hoje em dia quase ninguém cria no piso, mas o piso tem que estar, de preferência que crie num lugar cimentado, porque depois você vai ter que lavar, desinfetar, mas em cima do cimento vai ter que estar com uma camada do material absorvente bem sequinho. Chama de cama, não é? Chama de cama. Isso aí é fundamental, tanto para a codorna quanto para a franga. O ambiente tem que estar pronto para receber ela ali, com uma absorção boa de fezes e urina, e ração no comedouro, água à vontade, principalmente a água no início, e que a ventilação do galpão, o ambiente esteja também propício. A gente também, você perguntou antes, tem alguma coisa também que às vezes causa depois algumas reclamações e a gente vai tentar montar o quebra-cabeça do porquê que a ave está com algum problema, às vezes bicar uma na outra, dá um certo risco em início de canibalismo, que às vezes é porque na questão de temperatura do galpão, que às vezes o cara até peca por excesso, às vezes em vez de fazer as paredes numa altura que dê uma boa aeração no galpão, uma boa ventilação, às vezes levanta muitas paredes, às vezes o galpão fica muito abafado. Então isso vai gerar
mais umidade, às vezes, na cama, vai ter mais amônia e a temperatura fica mais alta também. Entendi. Então, isso aí, a ventilação do galpão desde o início é muito importante. Tem que estar muito ventilado. Qual é os sintomas que a pessoa pode identificar no galpão quando ele está muito ventilado e pouco ventilado? Tá. Muito ventilado é difícil, a não ser que seja uma região fria e que ele veja que a galinha, por algum motivo, está fugindo de algum local que está dando uma corrente de vento mesmo assim. Aí ele vai notar que a ave ou a codorna vai estar evitando aquele ponto ali. Tem isso? É mais raridade. Acontece mais é o contrário, quando está pouco ventilado. Entendi. Aí, com o passar dos dias, a tendência é que a cama, o piso, ele fique mais emplastado, porque não vai ventilar direito, ele não vai secar e vai ficando mais úmido, vai virando aquelas plastas e, na verdade, aquilo ali acaba esfriando, né? Que a partir do momento que a ave soltou a fezes e a urina, ela está na temperatura do corpo dela, mas com pouco tempo vai esfriar. Sim. Então, ela vai começar a pisar num local frio, às vezes começa com um problema respiratório, às vezes, na ave. E ela vai... Tem umas que até costuma dar até umas bolinhas no pé, de tanto ficar pisando naquela coisa úmida, vai acumulando, quando vê tem umas bolinhas assim no pé que vai ficando dura. Você olha, é porque o piso está úmido. Entendi. E isso acarreta vários problemas para a ave, tanto para a codorna quanto para a franga. Entendi. Então, ventilação é fundamental. Mas o ponto principal é água de boa qualidade e ração de ótima qualidade. E a gente sempre indica dar ração à vontade. Entendi. E fazer o peso da ave para ver se ela não está com peso acima da referência. Ah, você está dizendo que ela pode estar muito gorda? Porque tem gente que acha, mas se eu der ração à vontade, a ave vai ficar muito pesada. Geralmente não fica. Mas qual que é a ferramenta que você tem? Você pesa uma vez por mês, a cada 2 meses. Faz o peso, faz uma amostragem boa do lote. Você vai ver se o peso está acima, se o peso está bom, se está abaixo. Inclusive, quando você pesa ave por ave, dá para você fazer uma amostragem de padronização. Você vê quantos por cento está acima do padrão, quantos por cento está abaixo do padrão. Já tem uma tabelinha de aceitação dentro desses parâmetros, aí, dessa amplitude. Então, você faz um monitoramento bom disso. Entendi. Lucimar, outra questão também é o seguinte. Eu acredito ainda, tá, que a tecnologia está em expansão, tá? E vem aí uma grande ferramenta chamada inteligência artificial, tá? Que eu acredito que o quê? Hoje não existe a possibilidade, ou vou te perguntar a tua opinião, por exemplo, assim, a gente colocar câmeras dentro de um galpão, por exemplo, e a IA, ela faz a identificação, por exemplo, uma prevenção de doenças na ave. Por exemplo, assim, ela, pelo comportamento da ave, tu treina a IA para que ela possa dizer, melhor você tem que dar tal medicamento, ou tem que tratar assim, a ave está muito estressada, essa ave tem tendência a ter tal doença. Isso será que pode acontecer? Se conseguir fazer isso, seria fundamental, né? Porque a gente vai ter umas medidas preventivas que a máquina está ali 24 horas por dia fazendo esse monitoramento para a gente, né? E nos dando pelo menos um relatório ali de dicas possíveis, vamos dizer assim. Na verdade, a câmera a gente já usa, eu já uso há bastante tempo nas granjas. Ok, mas não tem IA? Não tem IA, mas eu uso como eu tenho os galpões, a gente cria até uma certa idade ali, no caso da franguinha até 40 dias, e a codorna, às vezes o lote todo, eu crio em galpão vertical, com coleta automática de esterco, com pressão negativa, a gente cria só na pressão negativa, né, que vai tirar aquele ar quente viciado e o ar é renovado, os galpões são todos fechados, então é só nesse tipo de ambiente. E o que acontece? É monitoramento à distância. Então, eu vejo pela internet, tem um aplicativo que me mostra toda hora a temperatura dentro do galpão. E se a temperatura baixar ou subir, aparece um alerta para mim daquela temperatura. Mas ele não faz automático ainda esse ajuste? Essa mudança não. Mas aí, por que eu tenho a câmera? Porque a temperatura, por exemplo, subiu, ou o sistema, às vezes, falhou. Pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Então eu recorro à câmera e eu vejo o comportamento das aves. Eu mesmo que vou olhar o comportamento. Se elas estão meio que emboladas, ou se elas estão de bico aberto, como que elas estão dentro da gaiola. Então eu já coloco alguns pontos críticos que vão me dar uma referência melhor da verdade do ambiente como num todo, dentro do galpão.
Então eu uso para isso. E eu acredito que com o passar do tempo eles vão começar a usar a inteligência artificial, às vezes, para ver o tanto que a ave está deslocando, está se movendo lá dentro, mais ou menos, a partir dali cria algum critério, e em cima disso vai se criando novas ferramentas. Eu espero que isso evolua, né? É, com certeza, vai ser muito bom. Gaiolas ou livres? É? Qual a tua... Gaiola ou livre? Criação, gaiola ou livre? Qual a tua opinião? Para codorna e franga é diferente uma coisa da outra, né? Vamos lá, me explica melhor isso aí que eu quero saber. Bom, porque a codorna livre vai ter que ser só dentro de um galpão, porque a codorna voa, não sei o que você vai fazer, né? Um corte de asa, que eu acho que aí já vai ser um pouco contra toda essa tendência, né? Então a codorna vai ficar mais limitada, né? Mas eu não sei se tem alguma pesquisa hoje em termos de codorna, mesmo na Europa. Tem o pessoal já criando codornas livres. Eu não sei como que está a questão assim, de pico de produção disso e tudo. Menor. Porque eu acredito que deve ser menor. Aí é uma questão de se avaliar, né? O que você está trazendo de negativo para o sistema, para a ave no geral, se ela está sendo teoricamente prejudicada em alguma coisa em relação ao sistema livre. E avaliar o que é o peso disso daí. Na franga, eu não tenho nada contra. Eu acho que o sistema livre é muito interessante. Eu acho que talvez seja... Eu não considero que a galinha presa vai depender muito de como que você faz com ela. Porque eu entendo da seguinte maneira. Se a ave tem uma produção de picos, é porque é sinal que ela está bem. Senão ela não estaria botando bastante, porque a galinha só produz o ovo. Primeiro é uma questão de instinto. Ela primeiro cuida do corpo dela. Se ela tiver com qualquer problema, a postura vai ser baixa. Ela só tem produção alta depois que ela está super bem em questão de condições de saúde, com condição de comportamento, né, de ambiente, aí que ela vai produzir bem. Então, se ela está ali botando bem, a gente às vezes pode já, tadinha, ela está ali, podia estar num ambiente maior, mas será que ela está se sentindo incomodada mesmo com aquilo? É difícil de mensurar. Mas eu não tenho nada contra a galinha solta, eu acho que se estiver atendendo todas as expectativas sanitárias, que eu acho que tem que preocupar muito é com isso, porque às vezes você solta a ave, mas você acha que você está criando um ambiente melhor para ela, e às vezes você está criando um ambiente de mais risco sanitário, porque vai ter contato com outro tipo de ave, né? Às vezes não vai ter um ambiente mesmo de piso que evite algum problema de doença, vai pegar umidade. Então, sim, você tem que preocupar com o ambiente como num todo para que você tenha a mesma qualidade que tinha quando ela estava numa área menor. Se conseguir fazer isso de uma maneira saudável, eu vejo como uma coisa boa, nada contra. Entendi. Mas sempre priorizando a saúde do animal. Saúde do animal. Até porque na gaiola você consegue ter o melhor monitoramento das pragas e doenças. Com certeza, né? Com certeza. E uma melhor eficiência de tomar alguma atitude a favor da ave, né? Porque talvez ela solta você não vai conseguir a curto prazo e nem num volume totalitário. Entendi. Então, a questão sanitária, saúde da ave... Acho que vem em primeiro lugar. Avaliar isso tanto num sistema quanto no outro. Entendi. E qual é a minha visão. Assim, aqui é a opinião. Pode ter gente que pode achar errado? Pode. Com certeza. Pode, a gente pode achar certo? Pode. Respeita-se. Respeite a minha opinião. O podcast é bom por causa disso, é opinião. Não existe certo nem errado, é opinião. Isso então, assim, a questão também, por exemplo, a minha opinião, por exemplo, assim, a caipira, a galinha livre, em larga escala, não paga conta, porque você tem um alto custo, você precisa de mais mão de obra, então assim, não me entra na cabeça dizendo, mas eu tenho lucro na galinha caipira, na galinha livre. Tem, mas se você tivesse ela em produção mesmo, em granja, assim, você teria um lucro maior. Porque você tem o melhor controle, você tem menor custo, né? Então você, não me entra na cabeça de uma ave de 2,5 kg produzir mais do que uma ave que 1,8 kg, 1,9 kg, uma ave leve. Exatamente, não tem como. E aí eu faço uma extensão disso pensando na questão da cadeia produtiva como num todo, eu penso na escala. A gente hoje participou aqui início aqui do Congresso, dizendo que, não sei se daqui 15 anos, nós vamos precisar de estar produzindo mais 20% de alimento que a gente produz hoje.
Então, se não me engano, acho que são esses dados aí. Aí, se imagina, na nossa cadeia aí de carne, né, de ovos, eu não entendo essa evolução. Você muda, se você conseguisse mudar todo o sistema, esse espaço que você cria, foi como você disse aí, a produtividade teoricamente vai ser menor. Então, se você está aumentando espaço, eu fico muito preocupado, como eu falei, com essa parte sanitária. Você imagina qual o número de aves que a gente tem hoje no Brasil em produção de ovos. Você imagina se conseguisse soltar todas essas aves, deixar todas elas soltas. Não tem como. Eu acho que criaria aí um problema sanitário muito grave, porque não tem como. Imagina a área que você ia gastar. Será que vai conseguir deixar essa área sanitariamente adequada para as aves ter realmente uma boa qualidade de vida e, por consequência, produtividade? Aí a gente vai impactar nessa escala de produção. Isso. Entendeu? E talvez com doenças que podem estar aí, né, fazendo, né, um estrago aí que depois às vezes é difícil de consertar. E custa dinheiro também. Muito. Muito. Então há que se pensar de uma maneira equilibrada, porque a gente não está falando só de uma melhora possível do ambiente para a ave. A gente está falando de uma escala alimentar que é muito significativa. E ela não pode cair por terra. Isso impacta para a população no geral, né? Tanto em preço quanto em saúde. Qual é a tendência que você acha que a avicultura vai tomar daqui em diante com esse aquecimento global aí? Qual é a tua opinião? Tipo assim, vai aumentar, vai diminuir? As pessoas vão ter que se adaptar, as pessoas vão ter que eliminar a carne, eliminar o ovo? Não, eu acredito que não. Eu acho que a gente vai se adequando a tudo. Também espero que esse aquecimento não tome uma escala muito evolutiva, né? Porque existe alguns ciclos, algumas histórias aí, né, de dados antigos aí, não é história, é anotações mesmo, que as temperaturas já ciclaram um pouco. É lógico que existe o aquecimento global, mas eu espero que ele não seja tão evolutivo, um gráfico montado a ponto disso, mas eu gosto de andar e perceber a natureza. Aí, às vezes, por exemplo, vamos falar lá, às vezes eu vou no norte de Minas, uma região muito árida, e eu fico vendo que, às vezes, o mesmo tipo de planta que tem aqui, numa região mais úmida, né, de temperatura temperatura média, mais equilibrada, e você chega lá no norte, numa região árida, as folhas estão com uma coloração diferente, assim, mais opaca, mas quando você olha assim no lugar, elas estão florindo. Ou seja, parece que a planta, né? A planta se adapta àquele meio, com menos água. Então, assim, eu acredito que tudo também tem um poder de adaptação. Espero que não seja um impacto muito grande, como eu falei, muito evolutivo, mas eu acredito muito que para tudo você consegue uma maneira de ir se adaptando. Eu espero que a gente consiga fazer isso, que não cause um impacto negativo. Consiga se adaptar, né? Consiga se adaptar. É. E me diz uma coisa, mudando um pouquinho nosso assunto, Cruzeiro ou Atlético? Galo. Galo doido. Sempre. O Hulk tá destruindo lá, né, cara? O Hulk tá numa pegada, mas tu acompanha bem o esporte? Quando eu tenho tempo eu assisto um pouquinho, na hora do futebol mesmo. Às vezes um filho fala uma coisa, tem um grupozinho, às vezes lá dos filhos, lá de atleticano, aí pega alguma notícia lá e vamos levando, mas de vez em quando tem que dar um intervalozinho lá de 2 horas de jogo, né, para brincar um pouquinho. E tirando isso é a bike, bike também. Lucimar, me diz uma coisa assim, ó, vamos voltar aqui, e qual é a dica que você dá hoje que você gostaria de ter recebido quando você começou? Pergunta forte, né? Qual é a dica que você gostaria de ter recebido? A dica é que tudo que a gente quiser fazer, né, bem feito, a gente tem que se informar primeiro, estudar bastante sobre aquilo, ver quais são os caminhos que vão te levar mais ao sucesso, à realização, e não ter medo dentro da possibilidade de fazer investimento, porque não tem como você conseguir sucesso sem primeiro você entregar alguma coisa em prol disso. Entendi. Acho que isso é fundamental. Querer fazer acontecer um sucesso
sem ter um investimento inicial, tanto do seu tempo, da sua dedicação, da sua pesquisa, enquanto financeiro dentro de te dá um ferramental adequado para você conseguir galgar isso, você limita muito as chances de você conseguir evoluir e conseguir chegar no seu objetivo. Entendi. Pesquisa, acreditar e investir. Pesquisa, acredite, Invista. Show de bola. E assim, hoje, se você tivesse a oportunidade, tá? Tipo assim, ó, se você não tivesse conquistado o que você conquistou, mas surgisse uma nova oportunidade para você, você voltaria a ser criador ou você faria outra coisa? Não, voltaria. Voltaria. Essa é uma pergunta. Assim, mas se fosse para fazer outra coisa também eu faria. Eu gosto dos desafios. Mas eu gosto do que eu faço. Eu acho prazeroso, é gratificante. Mexer com o ser vivo, de uma maneira geral, é um aprendizado constante, né? Até porque mexer com animal é melhor, é mais fácil que mexer com gente, né? Apesar que você tem que mexer com as duas coisas ao mesmo tempo, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Como é que de vez em quando, acho que a ave que ensina para o dono, mas... E como é que tá de mão de obra lá, cara? Da mão de obra, tá escasso ou tem abundância lá? Não, acho que não existe lugar nenhum mais, infelizmente, que tenha, né? Tô perguntando pros bolivianos, pros peruanos aqui, cara, é a mesma coisa. Talvez um falou que tem mão de obra lá. Mas a gente consegue, eu acho que tem que ter uma relação boa, né? Tem que ter uma confiança um em outro, valorização. Eu não vou dizer que eu fico sem, mas a gente vê que vai ficando com uma demanda mais deficitária, você tem que criar ferramentas de maneiras diferentes, né? Mas tem que ter aí mais esse agregar mais um com o outro, né? É um time, né? Você tem que tentar formar o time e tem que ser bom para todo mundo. Mas eu vejo que está segregando cada vez mais. Segregando, é isso que eu ia te perguntar. Você como produtor rural, avicultor, você acha que o impacto de gerações ele é um problema hoje na mão de obra? Com certeza. Eu acho que não só no meu segmento, mas como em qualquer um. Mas por que você acha que as gerações estão menos comprometidas, mais comprometidas, menos informados, mais informadas? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que hoje a veiculação de tudo enquanto é tipo de informação traz mais curiosidade, abre mais um leque inicial da pessoa querer ficar meio que inteirando de cada coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que a informação é tão diversificada que eu acho que as gerações têm menos interesse em pegar alguma coisa e seguir só naquilo. Porque eu acho que o leque é muito grande, você fica um pouco assim, não só no introdutório em cada coisa, e às vezes tudo cria um certo gosto, e a pessoa fica meio que ali, naquele passo inicial e não segue. Antigamente, eu acho que nas outras gerações, você não via tantas oportunidades. Então, aqui se você achava que se identificava mais, você abraçava e seguia. Sim. Então, você vai ficando mais especialista. E hoje eu acho que tem uma falsa ideia de que tudo é acessível, tudo é fácil e que você não precisa de ter tanta entrega, que eu acho que antigamente essa entrega que a gente aprendeu a ter, ela passava a ser prazerosa e você tinha mesmo satisfação de chegar no final do dia e falar que você entregou alguma coisa, mas que você estava realizado. Hoje eu acho que a geração, né, muitos pregam que você não deve se desgastar tanto, você não deve empenhar tanto, que às vezes tem uma maneira de você ser feliz sem ter tanto empenho. Então eu acho que isso criou aí uma certa barreira, uma mudança de time aí que tem que voltar a ser revista, interpretada e ver como que a gente lida com isso para frente, né? Entendi. Então, eu acho que é um impacto dessas geração nova no contexto mídia e tudo que é ofertado, desse leque que abriu, e eu acho que tem menos entrega. Verdade. Você falando assim, eu estou pensando, realmente, tem bem menos entrega, o pessoal quer ser mais feliz, dentro de um conceito que eles criaram. Dentro do conceito que eles criaram. Ou seja, o antigo, o errado era certo e hoje o certo é o errado. Meio que por aí, né? É isso, né? Mas a cadeia que te devolve todo esse prazer, toda essa, né, esse êxtase aí,
ela precisa de alguém que esteja ali comandando e tomando essas ações para que isso tudo seja realidade, né? Não é só virtual, não é só a mídia. Então, alguém ou um grupo grande tem que estar fazendo, e será que vamos, da maneira que está, a gente vai ter esse mesmo time daqui a alguns anos, se não mudar alguma coisa, para trazer todo, né, esse conforto, entre aspas, essa realização, esse prazer aí, né, a curto prazo, a todo momento? Sim. Ô, Lucimar, me diz uma coisa, a questão da publicidade, do marketing. Você, como avicultor, você vê que isso é uma coisa, é algo positivo, é só perda de tempo, a publicidade? É positivo, muito positivo. Mas as granjas não fazem muita publicidade. A granja específica, tipo assim, o produtor rural, a produtora de ovos, vamos falar que a gente está falando em ovos. Porque a carne geralmente faz, as grandes, porque são integradas e tal. Mas agora o produtor de ovo não faz tanta publicidade. Mas acho que já fez menos do que faz hoje, né? Você acha já um pouco, já tem alguns passos sendo dados nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante, sim. Porque aqui na feira, por exemplo, nós temos aqui granjas de produtoras de ovos que a gente não via em feira, granjas produtoras de ovos. Exatamente. E hoje já acontece. E mesmo porque esse público, né, igual na sua pergunta anterior aí, esse leque que eu falei que está abrindo aí, está tudo ligado com a mídia. Então, talvez essas pessoas que antes ficavam andando, prestando atenção em marca e tudo, hoje estão na mídia. Então, você tem que levar o seu nome para esse local onde que está sendo, né? Essa plataforma que nós estamos utilizando, o podcast hoje, poxa, as grandes mídias, né, tipo, não vou falar nome, mas assim, as grandes empresas de comunicação perderam muito espaço para as mídias digitais, o extreme que a gente fala, né? Por quê? Porque a geração hoje consome mais outros tipos de mídia e não só as tradicionais, digamos assim. Com certeza. Então a gente acredita que o quê? Até o próprio Fujikura, que a gente está falando, ele está apostando numa mídia extreme, que é o podcast Pod Aves. Porque isso está dando resultado. Por quê? Porque as pessoas tendem a consumir mais. Antigamente você via uma entrevista. Hoje elas vêm um bate-papo entre o Adriano e o Lucimar. Que elas conseguiram aqui extrair muitas Tem dicas. mais identificação e às vezes consegue extrair informação de lá. Que às vezes uma leitura, uma informação escrita lá não daria tanta concentração e absorção daquela matéria, né? E ela pode tanto ver quanto escutar. Tá no carro, escuta, quero escutar aquela bate-papo lá com o Adriano e com o Lucimar, que tem umas dicas show de bola. Cara, e aqui você tem uma linha de raciocínio. Isso, ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda. Lucimar, assim, ó, gostaria muito de te agradecer. Estamos chegando já ao final do podcast, gostaria muito de agradecer. Não sei se você já foi em algum podcast, né? Já teve algum? Esse é o primeiro? Sozinho é o primeiro. Sozinho é o primeiro. O que você achou? É tranquilo? Não, você recomenda que as pessoas venham aqui bater um papo? Eu recomendo. Eu te forço alguma coisa ou não? Não. Você só tem um leque bom aí de pensamento, de informação, de pergunta, que eu acho que ajuda, né? Ajuda a guiar a gente por um caminho aí que a gente vai navegando e viajando na mente. É bom pra gente também, né? E outra, a gente faz uma revisão das coisas, uma revisão de avaliações, de atitudes que a gente vem tomando. Isso é sempre bom a gente passar isso, fortalecer isso na mente, né? De conteúdo. É um momento de fazer isso, Isso, a gente fala de retrospectiva. Conteúdo interno, Não, isso é bom porque é o seguinte, a gente consegue trocar experiência, você consegue fazer como é que se fala, uma retrospectiva e até talvez falando aqui, a gente comentando, a gente pode melhorar até alguma coisa que a gente já vem praticando. Né? Ou talvez essa nossa conversa aqui vai ajudar outra pessoa a melhorar a produtividade dele lá. São pontuações reflexivas que trazem um benefício para a gente, às vezes para quem está com alguma dúvida e às vezes coincide algum ponto desse, né? É verdade. Por isso, assim, eu gostaria muito mesmo de te agradecer esse tempo que você nos forneceu aqui de ter esse bate-papo. E dizer aqui pro pessoal que está nos assistindo, está nos prestigiando aqui, pedir pro pessoal nos seguir no Instagram, nos seguir no YouTube também, se inscrever no YouTube. O pessoal que queira te encontrar, bater um papo, pode te encontrar nas redes sociais? Pode, eu não estou até precisando de aumentar, mas a gente tem site, tem Instagram, nós temos lá o sítio da Serra Avicultura. Qual é o teu Instagram? O meu é Lucimar Viana, mas o meu está praticamente só no nome da granja mesmo. Sim, Sítio da Serra Avicultura. Sítio da Serra Avicultura, que é o teu Instagram. E o site www.sitiodaserravicultura.com.br. Show de bola. Então, assim, Lucimar, muito obrigado mesmo. Te agradecer.
e te desejar ter uma boa feira. O que você achou da feira aqui? Tranquila? Cara, a feira tá maravilhosa. Primeira vez que eu venho. É, primeira vez? Tá maravilhosa. Eu venho, acho que eu vim em todas. Eu já venho desde antes, quando era Avisui, agora é Ciaves. Que legal. Mas ela tá, acho que com mais já público e com mais estantes do que da última. Tá muito boa, tá muito movimentada. Eu quero voltar. A gente vê o pessoal tá assim, tá mais dedicado, tá mais inteirando mais nas coisas. Antigamente você via todo mundo, um detalhe que eu observei, cada um apaisando, vamos dizer. Agora eu estou vendo muitos grupos com camisa, com uniforme para ser identificado. Isso é sinal que estão preocupados também com a propaganda, né, com a divulgação. Com a mídia, com a publicidade. Primeira vez que eu vejo. Tem grupos aí, acho que de mais de 50 pessoas com o mesmo uniforme, divulgando. Legal. Acho que isso é muito bacana. O que você acha do podcast, do Pod Aves, assim, para levar conteúdo, pessoal? É legal? É um veículo excelente. É algo novo, mais natural, né? Mais descontraído e que dá um recado, acho que melhor do que uma matéria fria, né? Muito obrigado mesmo. Valeu. Agradecer a todos vocês. Nos siga lá no Instagram, se inscreva no YouTube e valeu. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.